Olá, bem-vindos à Vet Incor Talks. E hoje nós estamos com uma amiga aqui, uma parceira, a doutora Marcinha. A Marcinha vai falar um pouquinho para vocês a respeito da trajetória dela nesse mundo maravilhoso que eu a cada dia me apaixono mais, que é o mundo dos felinos. Que seria o nosso paciente silencioso, né, Marcinha? Conta pra gente um pouquinho a respeito da sua trajetória. Como é que foi assim? Ah, eu quero mexer, eu quero ficar só perto dos gatos. Primeiro, obrigada pelo convite. Também, né, muitos anos de amizade, de parceria, de confiança. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, muita gente me pergunta quando eu decidi escolher trabalhar só com gatos, quando eu escolhi me especializar em medicina felina. E a verdade, gente, é que assim, eu sei que nem todo mundo acredita, mas a verdade é que eu acredito que seja espiritual, que eu escolhi antes de nascer mesmo. Porque quando eu era bem criancinha, não sei nem precisar a idade, antes de eu saber o que era medicina veterinária, eu já falava que eu queria ser médica de gatinho. E engraçado que nesse momento eu não tinha nenhum animal dentro de casa. O contato que eu tinha com o animal era quando eu ia na roça com a minha família, bezerrinho, ir lá, tomar o leite direto com um copinho com o Nescau da vaca. Então, assim, não era uma coisa que eu já tinha contato com gato, que eu já tinha um gato na minha vida. É uma coisa de criança mesmo. Eu falava, quando eu crescer, eu quero ser médica de gatinho. Ai, gente, que lindo. E engraçado que quando eu entrei na faculdade, né, aí eu já não imaginava que isso poderia ser uma realidade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensava em trabalhar com cães e gatos e com gado de leite, porque eu amo leite e minha família cria gado de leite, né? E aí, com 5 anos de formada, que eu fui entrar na minha primeira especialização em medicina felina, na Eu lembro, Inclivep, em São Paulo. eu lembro disso, Marcinha. Eu lembro de uma conversa nossa, não sei se você vai lembrar disso. Não vamos falar de quanto tempo tem, né? Para Aham. não. Mas eu lembro da gente conversando na rua de noite. Depois eu fazia anestesia na época. Aham. E a gente conversando sobre as especializações e tudo. E aí você falou: não, eu quero mexer com gato. Isso eu lembro perfeitamente. Aí eu lembro de eu falando com você: ah, então é São Paulo, né? Vamos buscar onde tem referência. Porque naquela época Sim. também não era tão comum ter especialização, né? Não era, aqui em Juiz de Fora não tinha ninguém, e assim, e eu nem acreditava que poderia ser uma realidade um dia trabalhar só com gatos, tanto é que eu atendi cães por 8 anos, mesmo já especializada em medicina felina. E aí depois surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, lá eu trabalhei no primeiro hospital de gatos do Brasil, que é o Hospital Forquetes, que os fundadores de lá são as maiores referências de medicina felina na América Latina, e lá eu ainda entrei numa segunda pós-graduação em outra instituição, na PAV também, maravilhosa, em São Paulo também. É porque quando a gente gosta, a gente está sempre nessa expectativa de estar sempre aprimorando, né? Para sempre oferecer o melhor atendimento possível. Tirando os congressos, cursos à parte. E hoje é um mundo, né, Hoje é um Marcinha? É mundo. um mundo. Eu falo que a medicina felina. Eu vou te falar a verdade, vou falar para vocês. Olha, eu amo gatos de paixão hoje. Eu tenho duas gatas que são o amor da minha vida. Mas no começo eu tinha um certo preconceito, porque eu achava, porque a gente escuta, né? Ah, Sim. eles são distantes, eles não ficam perto. Isso é uma crença que ficou enraizada na minha cabeça. Mesmo Aham. como veterinária, eu olhava para eles, mas não olhava do jeito que eu olho hoje tendo gato. Então, É. assim, eu falo que é uma vida antes de ter gatos e uma vida depois. Conta pra gente o que você acha disso, Marcinho, porque eu venho observando isso, principalmente lá na Vetincor. O aumento da população de gatos, o quanto as pessoas hoje estão tendo mais gatos em casa. Não que estejam deixando de ter os cães, né? Sim. Mas a população de gatos nesses últimos tempos ela aumentou muito. Você acha que isso tem relação com alguma coisa assim específica ou só porque eles são maravilhosos? Tem. Isso já era uma realidade que era observada há muitos anos atrás. O mercado de gatos sempre foi o mais promissor dentro do mercado pet. Por quê? Cada vez mais com a verticalização das cidades, as pessoas morando em apartamentos cada vez mais pequenos, os gatos tendo menos aquela necessidade igual do cão de ir na rua, de passear, o gato já nasce sabendo usar a caixinha de areia, acaba que é mais fácil e agora eu acho que a gente observa isso com mais facilidade. Por quê? Porque as pessoas estão passando a conhecer os gatos. E a internet é uma coisa que ajuda muito. Você Sim. entra no Instagram, o que mais tem é vídeo de gato. E aí, às vezes, a pessoa que não conhecia o gato, não sabia como que era o comportamento do gato, e tinha esse preconceito
por conta dos mitos, das crenças que as pessoas contavam, acabam se encantando e tendo vontade de ter gato. Então, eu acho que por isso que já era uma realidade, mas hoje está muito mais evidente. E eles são encantadores, né? Eu falo que, assim, né, os cachorreiros que me perdoem, mas é muito bom ter gato, gente. É muito bom. É muito bom. As minhas dormem comigo, em cima de mim, do lado, e é uma paz, assim, É uma maravilhosa, paz. né? Assim, então vamos lá. Como é que é receber um gato em casa? Para quem nunca teve um gato, quais são as dicas que você dá para esse responsável? E se ele também tiver um cachorro, é possível ter um gato junto com o cachorro? Porque isso também é uma crença, né? É. As pessoas me perguntam, não posso, falam comigo, né? Eu não posso ter um gato porque eu tenho um cachorro. Então, assim, eu acho que seria bacana você falar para a gente a respeito dessa, de como é receber um gato em casa, né, pela primeira vez. E se você já tem um cachorro também, né, como é que seria a introdução desse gato lá dentro de casa? Tá. Então, tem várias questões, né? Tem a questão do comportamento do cão, se é um cão que é de fácil adaptação com outro animal, porque às vezes o cão é até difícil adaptação com outro cão também. Então, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar e procurar um veterinário comportamentalista mesmo para ajudar na adaptação. Até pessoa que já tem gato, quando vai trazer um novo gato para casa, tem uma adaptação muito complexa e muito séria que na maioria das vezes as pessoas não sabem e não fazem. Então, a principal dica é, antes de você fazer esse processo, procurar um veterinário para poder receber essas orientações, essas dicas e, principalmente, uma coisa que muita gente não sabe, adaptar a casa para as necessidades ambientais do gato. Inclusive telar, né, Marcinha? Inclusive telar. Isso aí para mim, perigoso. assim, quando alguém me fala sobre gato, eu falo, primeira coisa, tem tela. Porque tem gente hoje em dia que está passeando com gato na rua. Isso também é uma questão interessante. O que você acha desses passeios na rua de coleira com os gatos? Tá, vou falar. Primeiro, a primeira coisa que muita gente não sabe é o que era chamado antigamente de enriquecimento ambiental, esse nome já caiu por terra. Porque quando você fala enriquecimento, parece que você está fazendo algo a mais. E não é. Enriquecimento é nada mais do que suprir as necessidades ambientais do gato. Toda espécie tem necessidades específicas de fazer coisas que faria na natureza. E o gato tem muitas dessas necessidades, que nem dá para eu falar aqui, porque é tema de uma palestra de 1 hora. Então, assim, procurar um veterinário especializado para entender essas necessidades e preparar a casa para suprir essas necessidades. Por quê? Quando a gente não supre essas necessidades, as principais, o gato tem necessidade de arranhar, tem necessidade de ter um local de descanso, a comida deve ficar longe da água, o banheiro deve ficar em locais estratégicos. Por exemplo, um erro muito comum é, a pessoa pode ter 10 caixas de areia. Se essas 10 caixas de areia tiverem uma do lado da outra, a pessoa só tem uma. E esse é um erro muito comum. Então, procurar um veterinário especializado em medicina felina para poder dar dessas dicas. E as dicas também de adaptação com o cão. Porque o cão e o gato são espécies muito diferentes. O cão na natureza vive em matilha. O gato na natureza é um caçador solitário. E o gato é presa e predador. E é um animal que não é considerado 100% domesticado. Então, ele traz muito dos instintos dos ancestrais, que por isso ele tem comportamentos tão diferentes dos cães, que às vezes a pessoa que ainda não entende tem dificuldade. Então, a principal dica que eu dou é estudar comportamento felino. Isso é uma coisa que nem a gente na faculdade de veterinária aprende. É só depois procurando estudar a parte e procurar um veterinário especializado, que vai ser a melhor pessoa para orientar. Sem dúvida. Inclusive, agora você tem a CATS, né? Aqui em Juiz de Fora, que é uma clínica especializada só em gatos. Gente, é muito maravilhosa. Vocês precisam passar lá para conhecer. E uma coisa que você falou aí que eu faço, tá? Eu coloco a água do lado da comida. Já anotei aqui no meu caderninho, entendeu? A caixa de areia longe, eu sei, né? Mas a água do lado da comida, gente, eu não sabia. Por quê? Na natureza, o gato caça pequenas presas várias vezes ao longo do dia. Por isso que o gato é um animal petiscador. Ele vai comer pequenas porções ao longo do dia, diferente do cão, que come 2 vezes e tem que comer tudo de uma vez. E uma coisa interessante também, na natureza, o gato vai caçar várias vezes, em cada 3 tentativas de caça, ele vai ter sucesso em uma. Então, a gente deixar o alimento lá disponível pode ser uma coisa entediante para o gato. Por isso que a gente recomenda aqueles brinquedos interativos com alimento dentro, para o gato caçar.
Tá. A gente tem que estar sempre estimulando os comportamentos naturais do gato. Sim. E o principal é a caça. Por quê? Senão ele fica entediado, tem problema comportamental e pode até ter doença de causa médica mesmo. E na natureza, o gato come e bebe água em momentos diferentes. Por quê? O gato é um comedor de água. A maior parte da água que ele ingere vem da própria presa. E come grama, que é para ajudar na eliminação dos pelos, tanto dele quanto da presa que ele ingere, da forma correta, que é nas fezes, não regurgitando, que aí vem outro ponto. Muita gente acha que é normal o gato vomitar, e não é. Não é. Isso aí é um tópico bem importante, né, Marcinha? Já dando spoiler do mito. Dando spoiler do mito, porque realmente as pessoas acham, não, ele vomitou, é só uma bola de... ou é só uma vomitadinha, né? E por que as pessoas pensam isso? Porque a maioria dos gatos, digo isso porque tem uma minha que não é, inclusive ela fez endoscopia e colonoscopia hoje, a maioria dos gatos são bons vomitadores, que é o quê? Vomitou, a vida que segue. Eu vomitei, vou ali, vou comer de novo e vou viver minha vida normalmente. Ele não prostra, né? Não fica tão prostrado, pelo menos, né? E aí, assim, como tá tudo bem, visivelmente, a pessoa acha que é normal, mas não é. Não é. Vomitou todo mês, vomitou mais do que uma vez por mês, a gente precisa investigar. E em muitos casos, eu tenho pego muitos casos recentemente, inclusive dessa minha gata, que fez os exames hoje, é comum na ultrassonografia não ver nenhuma alteração. E a gente tem que partir para exames mais detalhados, como endoscopia e colonoscopia. E hoje a medicina veterinária está bem avançada, né, Marcinha? Tanto nas especialidades. Eu também dou graças a Deus todos os dias. Mas a gente já consegue fazer diagnósticos precoces, né? Sim. E assim, uma coisa que a gente sempre faz aqui na Vet Core Talks é trazer informação e mostrar para as pessoas que a gente tem recurso dentro da medicina veterinária. Igual você está falando, né? A gente vai adotar um gato ou precisa arrumar todo o ambiente, porque o ideal é que a gente mimetize, né, o ambiente natural do animal, tanto do cão quanto do gato. Então, eu acho que essas dicas foram maravilhosas e super valiosas para você aí, ó. Compartilhem. E tem muita gente que se preocupa em fazer isso, que tem gente que acha que vai deixar a casa feia. Mas hoje em dia tem até empresas especializadas em fazer essas gatificações de forma que a casa continue bonita. Tem nome, gatificações, adorei. Deixar a casa pronta pro gato, gatificada. E Marcinha, eu considero o gato, igual a gente falou aqui no começo, o paciente silencioso. Porque ele, pelo menos dentro da cardiologia, eu vivo falando isso com os responsáveis, porque eles falam, nossa, mas nem parece que ele é cardiopata, mas nem como que eu ia imaginar? Na cardiologia, que é a minha área, eu observo isso. Às vezes o paciente chega lá, né, eu faço algumas perguntas mais diretas a respeito, e a pessoa responde não para todas. E aí a gente vai fazer o exame, né, vai fazer uma coisa mais detalhada e descobre, às vezes, uma alteração já moderada, às vezes até importante. Então, eu queria perguntar aqui para você uma coisa que eu acho que seria importante que os responsáveis soubessem, que seria assim, qual é a dica que você dá a respeito de comportamentos que não são naturais, assim, né, que as pessoas acham que é normal? Por exemplo, porque o gato ele fica um pouco mais quieto, não significa que ele tenha que ficar escondido o dia inteiro. Então, você podia falar alguma coisa a respeito disso para a gente? Então, isso daí tem uma coisa que eu sempre falo, que é, ninguém conhece melhor o gato do que o responsável pelo gato. E o gato é um poupador de sintomas. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, todo comportamento do gato está relacionado ao instinto dos ancestrais, que é ser presa e predador. Então, quando o gato demonstra sinal de doença, ele se torna mais vulnerável, ele pode ser predado a qualquer momento. Então, o gato esconde ao máximo. E aí, eu sempre falo que o primeiro sinal de doença que o tutor fala do gato é o quê? Está esquisito. E está esquisito é o quê? Mudou o comportamento normal que ele tinha. Qualquer mudança do comportamento normal daquele indivíduo, e aí eu não estou falando porque é igual a gente, né? Cada pessoa tem um jeito. Eu tenho 3 gatas da mesma raça e elas têm comportamentos completamente diferentes. Então, mudou o comportamento do indivíduo, já pode ser sinal de doença. E aí é esse o momento de procurar o veterinário para investigar. E o gato faz isso por diversos motivos. E realmente, eu acho que a parte cardiológica é a parte mais grave. Então, uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos é, gente, gato não é igual cão que quando tem problema cardíaco, muitas vezes começa a tossir. O gato, quando tem problema cardíaco, só demonstra sinal ou tem uma morte súbita e a gente descobre na necrópsia,
ou para de andar ou arrastar as pernas e aí tá com trombo, ou acumula, ou começa a respirar de boca aberta porque tá com líquido livre no tórax. E aí já está no final, né? A gente já tem uma doença muito avançada. Então, Sim. a prevenção, assim, pelo menos da parte cardiológica, já que você entrou nessa parte, a prevenção para os gatos é realmente fazer a avaliação. Entrou na senilidade, a gente fez até uma pílula sobre isso. Entrou na senilidade dos gatos, né, que a gente considera dentro da cardiologia, que é o ideal, por volta aí dos 7, 8 anos, fazer uma avaliação. E tem raças que são predispostas, a gente sabe disso? Como as minhas, né? Como a sua. E aí tem uma lembrança muito querida pra gente falar. Quando a minha gata, essa daqui, a Glorinha, quando ela fez 7 anos, o que que eu fiz? Agendei com você exame cardiológico, ecocardiograma das minhas 3 gatas. Eu lembro disso. Acho que foi antes de ir para São Paulo, lembra? Foi. Elas são persas, né? São persas. Só para o pessoal A Glorinha saber. era exótica, que é a parente do persa, é da mesma origem. E o que que aconteceu? A mais nova, que tinha 2 anos de idade, e hoje tem 12, você diagnosticou que ela tinha uma insuficiência discreta de tricúspide, Eu lembro disso. sem repercussão. Ou seja, não precisava medicar, mas a gente sabia que ela tinha uma doença cardíaca e ela faz acompanhamento anual. E hoje ela está com 12 anos de idade, nunca manifestou nada. Não precisou de medicação. Não precisou de medicação até hoje. É isso que eu falo, porque às vezes as pessoas têm muito medo, sabe, Marcinha? Sim. Dentro da cardiologia as pessoas têm medo. Eu falo que as pessoas entram dentro da Vetcor já tremendo, né? Porque algum clínico indicou ou então viu alguma coisa diferente, a pessoa chega lá morrendo de medo. Não é porque a gente tem uma alteração cardíaca que aquele paciente está sentenciado, né? Não significa que ele não vai ter uma qualidade de vida. Agora, é importantíssimo que a gente faça o diagnóstico, igual você falou, com 2 anos. Por quê? Porque aí a gente acompanha. Às vezes é um paciente que não vai precisar de medicação durante a vida inteira. E o que eu mais faço hoje, inclusive, é retirar a medicação. Por quê? Porque às vezes o paciente está sendo medicado porque encontraram alguma alteração no exame e medicaram por causa daquela alteração. Porém, ainda não tem necessidade, ou então aquela alteração não é necessário medicação. Então, por isso que, igual você falou, tanto na hora de receber o paciente, né, receber o gato em casa, quanto na hora de fazer, né, todo esse acompanhamento e dar qualidade de vida para o paciente, é importante trazer sempre para o veterinário. Né? É o que você falou, quem sabe realmente sobre comportamento do próprio pet individual é o responsável. Mas alterou alguma coisa, não tem que ficar imaginando, procurando na internet se esse comportamento é normal, se isso aqui é normal. E agora tem o chat, né? Você vai lá no chat, não, mas meu gato está dormindo mais, é normal? Não, às vezes um profissional especializado ele vai olhar outras coisas além do sono. Então, sempre, né? Ficou na dúvida, é o que eu sempre falo. Dentro da cardiologia, eu acredito que isso para qualquer área, né? Tá na dúvida, leva para o veterinário ver. Né? Recentemente, eu estou com um paciente que veio até de outra cidade, com 17 anos. Ele veio por conta de perda de peso e falta de apetite. 17 anos. Nunca tinha feito um ecocardiograma. E eu pedi o ecocardiograma porque eu falei, olha, ele não tem sinal nenhum, mas ele tem 17 anos. A gente precisa avaliar como que é o coração dele, porque o gato só dá sintomas quando está muito avançado. E aí, o quê? Tinha uma doença cardíaca muito avançada, já formando um pré-trombo. Nossa. Isso eu ia fazer o diagnóstico depois que parasse de andar, provavelmente, Sim. né? Que ia fazer um trombo. Enfim, então, assim, eu acho que é uma dica dupla aqui que nós vamos dar, né? O gato entrou na senilidade, algumas raças predispostas para cardiopatia, né? O persa, o Maine Coon, que é extremamente comum, né? O Maine Coon a gente tem que ver até antes dos 7, 8 anos, porque eles têm uma predisposição racial mesmo a doenças cardíacas. E outras diversas. A maioria das raças específicas, tanto nos cães quanto nos gatos, a gente tem que ficar de olho. Né? Tem maior predisposição. Tem maior predisposição. A tudo, né? Praticamente. Exatamente. Eu recomendo o ecocardiograma para todos os gatos, independente da raça, a partir de 7 anos de idade, assim como outros exames também, por exemplo, do hipertiroidismo, a questão da aferição da pressão, que tem muito veterinário ainda que não afere a pressão. Gato, principalmente, costuma ter doença renal crônica muito precocemente, né? E aí a gente precisa avaliar a pressão. Tem muitas doenças que andam de mãos dadas, né? Doença renal, doença cardíaca, hipertiroidismo. Então, a gente sempre tem que olhar como um todo. Muitas vezes, se você não fizer um exame desses, você só vai descobrir que o seu animal está doente
quando a doença já estiver muito avançada. Igual e quando a gente descobre precocemente, a gente consegue retardar a progressão, né? E principalmente no gato. Ele é o poupador de sinal e é o nosso paciente silencioso. Então, assim, é fundamental que o responsável ele tenha essa conscientização para que ele tenha uma qualidade de vida, né? É, muito importante. Então, Marcinha, vamos falar dos mitos e verdades. Tem um mito que eu acho muito bom, que é o gato, ele é caçador, né? Igual você falou. E ele tem, às vezes, o hábito de trazer algumas coisas para os responsáveis. Fala pra gente se isso daí se é um presente ou se isso daí o que pode ser, o que ele quer dizer pra gente quando ele traz. Porque tem uma coisa que eu sei, é que quando a gente chega em casa, ele vem receber, né? Eles vêm receber a gente. Aí uma vez eu li, não sei se isso é verdade, que eles ficam tentando ver o que a gente trouxe, se nós somos ou não bons caçadores. Eu achei isso hilário, porque realmente eles ficam esperando. A minha gata, por exemplo, quando eu chego com a sacola, né, coisa de padaria, porque eu vou falar, gente, mas ela ama peito de peru, entendeu? Eu não dou sempre, óbvio, mas ela sabe que dentro daquela sacola não é o peito de peru. Então ela chega, quando eu não tenho peito de peru, tipo, ela vai embora, né? Então, assim, vamos falar sobre esse mito e verdade de nós estamos caçando e levando para eles e eles estão caçando e trazendo para a gente. Fala sobre isso. Então, criou-se esse mito, né, de que quando o gato traz uma presa para dentro de casa, pode até ser um brinquedinho, né? Porque às vezes ele caça um brinquedinho. Traz para dentro de casa, leva para a cama, traz para perto do responsável, que ele está querendo contribuir com a alimentação da casa, que ele está trazendo um presente. Mas, na verdade, isso é um mito. O gato traz a caça dele para dentro de casa porque é o local seguro, é o local de segurança. Então, é o local onde nenhum outro predador vai roubar a presa dele. Por que o gato se sente... A maioria, né? Porque teve aquela parte que eu esqueci de falar, do gato que passeia de coleira. O gato que gosta de passear, que assim, o gato é um animal que não é 100% domesticado, mas isso está mudando. Até já foi visto leões vivendo em bandos, que era uma coisa que não existia. Isso está mudando até na natureza. Então, tem gato que gosta de passear, que tem esse comportamento mais explorador. Eu tenho 2 gatas que gostam de passear. E eu até brinco, que eu falo que a Kiwi foi ela que pediu para eu comprar uma coleira para ela. Olha. Porque eu trabalhava numa clínica que a frente era de vidro, ela ficava indo na porta, querendo sair, e aí tinha uma peitoral no mostruário, eu peguei e coloquei, e ela me levou para passear. Só que aí tem essa diferença, né? O gato vai para onde ele quer, você acompanha, é o gato que te leva para passear. Vai arrastar o gato, né? Tem muitos clientes que me perguntam como treinar o gato, ensinar o gato a passear. E a minha recomendação é, quem vai te dizer se é para isso acontecer ou não, é ele. Se é um gato que tem mais instinto protetivo, que tem mais medo, que não é muito confiante, são essas palavras que a gente usa, ele não vai se sentir à vontade saindo de casa. Agora, o gato que quiser sair de casa para passear, ele vai te demonstrar. Ele é mais explorador, talvez seja aquele mais explorador. É um gato que tem um comportamento mais explorador. E aí vem a resposta da sacola chegando dentro de casa. Quando você chega dentro de casa, o gato vai te receber... Não é porque ele está querendo ver o que você trouxe. É porque ele criou um laço afetivo com você. Ele está te recebendo porque ele está com saudade. Ele gosta de você. O gato você, não tem os sentimentos igual os nossos, né? O gato tem emoções. E quando você chega com a sacola, por que ele vai olhar o que tem dentro? Por causa do instinto exploratório. Curiosidade também. Né? Mas assim, também o gato é muito inteligente. Se ele sabe que você traz uma coisa gostosa que ele gosta, ele também pode estar procurando. Sim. Por exemplo, eu tenho uma gata que ela ama queijo e se a gente estiver cozinhando um frango, assim, na hora que está preparando o frango, que inclusive não deve dar frango cru por conta da salmonela, ela vem e fica pedindo. Então, é a questão da inteligência, do instinto de caça, do instinto exploratório mesmo. Então não tem nada a ver realmente com... que ela trouxe, se ela é boa caçadora, e nem que ele está trazendo a caça para casa porque ele quer te dar de presente, né? Não. Ele está, na verdade, guardando o que ele caçou, né? Sim, ele até quer saber o que você trouxe, mas não para saber se você é uma boa caçadora, é pelo comportamento exploratório mesmo. E curioso, né? O
coisa, como são curiosos, né? É impressionante. Curiosos. Muito Por impressionante. quê? Porque na natureza o gato tem um local de descanso, que é um local seguro, que você tem que observar qual é esse local dentro da casa do seu gato, e aí você não deve encostar a mão nele de jeito nenhum, a não ser que o prédio esteja pegando fogo, que aí você vai pegar ele para tirar, né? Interessante isso. Por quê? Eu sempre falo isso para as pessoas. O momento que o gato está mais fofo é aquele momento que ele está dormindo. Aí dá vontade de fazer o quê? Dá vontade de Carinho. berrar. Mas você gosta que alguém te faça carinho quando você está dormindo? Não. Não, né? Então, e na natureza aí, tem os locais de vigília, né? Porque como é presa e predador, ele tem que estar o tempo todo em vigília. A clínica, a minha clínica, eu preparei toda, foram 6 meses de projeto. Foi toda preparando para o gato se sentir mais confiante. Sim. Porque o gato, quando sai de casa, ele tá fora do ambiente onde ele se sente seguro. Sim. Então, a gente tem que preparar todo o ambiente para ele se sentir mais confiante e menos inseguro. Sim. Por exemplo, em todas as salas, na parte de baixo tem um vidro transparente, porque quando o gato olha o lado de fora, ele sente que se ele precisar fugir, tem como. Por mais que não tenha. E isso ajuda ele a se sentir mais seguro. Olha que interessante. Foi tudo pensado, né? Tudo pensado. É interessantíssimo. Uma clínica maravilhosa. Você que é responsável por gato, não pode deixar de passar lá. Então, Marcinha, nós falamos um mito, né? Aí agora a gente podia falar uma verdade, que eu acho que é bem importante para as pessoas saberem, né? Que é a respeito da água. Mais cedo você falou um pouquinho a respeito de que o gato, ele é comedor de água, né? Fala um pouquinho pra gente, porque é importantíssimo beber água, né? Sim. Então, eu acho que isso daí é uma boa verdade que a gente pode trazer para eles. Sim. Então, a gente sabe que por conta da origem desértica dos gatos, os gatos são mal bebedores de água e os gatos concentram muita urina. Então, a maioria dos gatos, eles bebem pouca água. Por isso, a gente tem que estar sempre estimulando a ingestão de água, porque os gatos têm muita maior predisposição a ter problema renal e urinário. Hoje em dia, a gente pega gatos com 3 anos de idade que têm doença renal avançada. Então, uma das principais premissas da medicina felina é estar sempre estimulando o gato a beber mais água. E tem cliente que me fala assim, não, mas meu gato bebe muita água. Só que a anatomia da língua do gato não favorece que ele engula muita água. Às vezes ele pode beber muita água, mas não significa que ele está conseguindo ingerir muita água. Por isso que a gente fala que o gato é comedor de água. Então, a principal forma de estimular, de aumentar a ingesta de água desses gatos é oferecendo alimento úmido. Que aí vem outro mito, que antigamente se dizia o quê? Que o alimento úmido, o sachê, tinha muito sódio, né? Sim. E aí as pessoas falavam, não pode dar sachê todo dia para o gato, não pode dar muito sachê para o gato, porque tem muito sódio. Só que a tolerância de sódio dos gatos é muito mais alta do que a nossa. Então, as pessoas olhavam na embalagem e se assustavam, comparando com humanos. E hoje a gente já sabe que o maior aliado da saúde felina é alimento úmido todos os dias, que é o sachê. Por que eu falo alimento? Porque hoje em dia, todos os sachês são alimento completo. Então, assim, se o gato quiser comer só alimento úmido, é a melhor coisa para a saúde dele, porque é o mais parecido com a alimentação natural. Vai ter muita água. E eu até sempre oriento de acrescentar mais água, se o gato aceitar, porque tem isso, o gato é muito individual, né? Tem gato que vai gostar, tem gato que não vai gostar, tem gato que gosta de determinadas texturas de sachê, então eu sempre oriento de oferecer várias marcas, várias texturas, vários sabores e sempre que possível acrescentar água. E hoje em dia tem aqueles petiscos úmidos ainda, né? Que eles amam. O tal do... Não vamos falar marcas, né? Tem aquele mais famoso, mas agora tem várias outras marcas. E assim, tem gato que não gosta, porque, né? Sempre tem um que é diferente. Mas tem gato que ama. Inclusive, esse final de semana eu usei como tática para vacinar o gato da minha irmã, porque ele odeia manipulação. E aí, o meu sobrinho de 11 anos foi oferecendo petisquinho, que ele vem num sachêzinho assim, né? E o gato ficou louco, nunca tinha comido. Ele foi lambendo o petisquinho. Distraído. Eu coloquei uma cápsula de gabapentina na dose tranquilizante, que ajuda a gente, ao gato a ficar com menos medo, aceitar melhor a manipulação. Coloquei ali no buraquinho do sachêzinho, ele engoliu e foi uma maravilha para vacinar ele. Foi lindo. Foi tudo lindo. Então, são técnicas, né? Que facilitam muito o nosso manejo. Tem muito esse preconceito com o gato de que a maioria dos clientes que vão a primeira vez na clínica em atendimento comigo, eles falam que, nossa, o atendimento foi tão diferente, porque eu ia no veterinário
E as pessoas ficavam com medo do meu gato. Teve uma cliente que mandou uma declaração semana passada, que ela falou assim, nossa, eu estou muito feliz que finalmente meu gato foi bem atendido, porque ele não era bem atendido, porque as pessoas tinham medo dele. E acontece isso mesmo, é o que a gente falou. Hoje em dia, né, tem profissional especializado em gato, né? Não que o veterinário não saiba, mas o profissional especializado, ele vai ter muito mais opções, né? Técnicas. E técnicas, principalmente, para lidar com aquela espécie, né? Então, eu acho maravilhoso. Essa verdade é muito importante a respeito da água. E sabe uma coisa que eu estava pensando, Marcinha? A gente teve recente, né, aquele problema com o cão-orelha, lembra? E eu acho que o gato, ele é um paciente que... Um paciente não, né? Ele é um ser que ensina muito para o ser humano, né? Inclusive a respeitar o próximo, né? Eu acho que boa parte dessa crença de que o gato não gosta do ser humano é um pouco inversa. É o ser humano que quer fazer do gato o que ele quiser, né? A gente podia conversar um pouquinho a respeito desses limites que o gato impõe ao ser humano e que muitas vezes o ser humano não quer, que ele seja, né, tolhido, né? Exatamente. O gato ensina muito sobre respeito e limite, né? Porque o gato é aquilo, ele gosta de carinho, mas ele gosta de carinhos curtos no momento dele. Às vezes seu gato vem, te pede carinho e de repente te morde pedindo para você largar. Isso é muito comum em gatos. E isso é nada mais do que impor limites. E eu acho que quando é o contrário, é uma relação tóxica. Hoje em dia fala-se muito sobre relações tóxicas e ninguém gosta de relação tóxica. Todo mundo quer ter liberdade, respeitar até de linguagem de amor. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. Por exemplo, toque físico, atos de serviço. Sim. E eu acho que o gato ensina muito disso. Limite, respeito, o que ele aceita, o que ele não aceita. E eu até falo que é muito importante quando crianças têm contatos com gatos, porque eles ensinam muito sobre respeito, sobre limite, respeitar o espaço do outro mesmo, que muitas vezes o adulto, né, a pessoa que tem uma carência emocional não consegue entender. Aí, às vezes, crianças que crescem com gatos, eles vão entender mais sobre respeitar o limite e o espaço do outro do que alguns adultos que cresceram com uma carência afetiva. Eu acho que o gato, na verdade, é um professor para as crianças, né? Sobre contato, né? Físico, principalmente, emocional, espiritual. Eu falo que se as pessoas, né? Se quem tem gato começar a observar esse comportamento do gato e começar, né, a respeitar realmente o limite do animal, talvez a gente tenha uma sociedade muito melhor no futuro, né? Então, esse crescimento, né, da população felina, eu acho que isso vai ser extremamente benéfico. Se as pessoas entenderem que não é que o gato não goste do ser humano, né? Porque tem muito isso, né? Aquelas brincadeiras que não gosta do ser humano. Não é isso. Pelo contrário, tem gatos, né, que são mais próximos do responsável do que cachorro. Então, se as pessoas entenderem que ter uma relação saudável é respeito, né? Isso eu falo para minha filha dia e noite. Quando ela vem com as histórias dela, né, sobre algumas coisas que para a minha geração é diferente, eu falo, Laura, para mim o mais importante é respeito. Se a gente puder, né, se a gente puder não, o que a gente tem que ter em relação a outro ser humano, né, ou um animal, enfim, é respeito. E o gato, ele impõe isso. Então, e tem duas coisas que a gente pensa a respeito disso. As pessoas são individuais. Cada pessoa demonstra amor de uma forma. Quando a pessoa não demonstra da forma com que a gente demonstra, a gente tem dificuldade de entender. Mas isso é uma coisa para trabalhar na terapia, né? Exatamente. E o gato é a mesma coisa. E eu tenho um exemplo disso, que quando eu era criança, eu tinha uma gata que ela era minha melhor amiga. E quando a minha irmã ia brigar comigo, ela avançava nela para me proteger, para me defender. Eu não consigo imaginar, assim, né? A maioria das pessoas não imaginam, assim, né? Acha que isso é um comportamento só do cão, e não é. E tem vários vídeos na internet a respeito disso. Gato que...
protege criança contra urso, contra cobra. É muito comum. E agora tem uma página do Instagram bombando, eu esqueci o nome do @, mas a moça tem um bebê que chama Vinícius e tem uma Maine Coon que chama Mavi, que ela fala que a gata é a rede de apoio dela, que a gata toma conta do filho o dia inteiro. É muito legal, né? É muito interessante. Então, assim, isso daí é bem importante para a gente trazer, porque isso acaba sendo um mito, né? De que o gato é distante. E o gato pode ficar sozinho uma semana. Isso é um outro mito, né, Marcinha? Outro mito. Pode ficar sozinho uma semana. Não, gente, se a gente está convivendo diariamente com ele, como é que você deixa ele uma semana, né, sem nenhum contato? Né? A gente faz vários vídeos na clínica dando dicas e esse já foi um tema, sabe? Porque é muito importante de abordar. Como o gato é mais independente, porque ele consegue usar a caixinha de areia e enterrar, não precisa ir na rua passear para poder fazer as necessidades. A comida dele vai estar disponível lá o dia inteiro porque ele vai comer pequenas porções ao longo do dia. Então, assim, se você colocar a quantidade até você voltar de casa, ele vai ter alimento, ele não vai fazer igual o cão que come tudo de uma vez. Isso cria uma ideia para a pessoa que o gato pode ficar sozinho, mas não. O gato, ele demonstra de forma diferente, mas o gato é muito metódico. É até um ponto para a gente acrescentar. Então, assim, qualquer mudança na rotina do gato pode ser gatilho para uma doença comportamental ou uma doença médica. E o gato esconde ao máximo. Então, assim, eu sempre falo, quando você vai viajar, o ideal é você pedir uma pessoa para ir na sua casa pelo menos uma vez ao dia. E, assim, alimentar, trocar caixinha de areia, limpar, mas também brincar, interagir com o gato, porque o gato sente muita falta dessa interação. E não é porque ele é independente que ele não tem emoções, né, Marcinha? Eu falo que uma coisa é você ter independência, né? Porque o gato, ele normalmente é um pouco mais independente, igual você falou, né? Ele faz as coisas dele por conta própria. Mas outra coisa é não sentir falta, né? Não ter as emoções. Então, as pessoas acabam confundindo isso. E é igual você falou, como o gato demonstra diferente do cão. Quando você chega em casa, o cão faz o quê? Pula. Sim. Só que a gente que tem gato, quando a gente chega em casa, o gato faz o quê? Recebe na porta. Ele só não pula. Mas assim... Às vezes vira de barriga para cima, né? Aí vai até do temperamento da pessoa, né? Por exemplo, eu sou muito calma, então eu gosto da calmaria. Então, por isso que eu acho que eu sou mais perfil de tutora de gato. E isso não significa que eu não gosto de cão. Que também tem esse mito, né? Por que você escolheu cuidar só de gato? Ué, o pediatra humano significa que ele não gosta do idoso, não gosta do adulto? Não, é especialidade, né? Não é porque você gosta de uma coisa que anula a outra, né? Exatamente. Tem relação, exatamente. Eu gosto de me relacionar socialmente com todos os animais, menos répteis, que eu tenho um nervosinho. Também. Mas eu escolhi ser médica de gato. Se especializar. Né? Sim. E a gente viu aqui hoje, nesse podcast, a diferença que faz quando a gente tem, né, igual você falou, técnicas e formas de avaliar, cuidar, enfim, tem uma infinidade. Eu acho que se a gente for falar de gato aqui, nós vamos ficar muito tempo. Então, eu estou aqui te convidando para voltar já, para a gente poder conversar mais. Eu acho que a gente ainda precisa falar muito sobre a parte espiritual do gato, que eu acho maravilhosa. Preciso. Então, fica o convite. Obrigada. Volte. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi Igual meu. Eu falei no começo, eu admiro demais o seu caminho, a sua dedicação. E eu quero te parabenizar pela clínica, por tudo que você está construindo aqui em Juiz de Fora. Obrigada. Eu fiquei muito feliz com esse projeto, porque assim, quando eu fui embora de Juiz de Fora, eu tinha 8 anos de formada. Eu estava muito frustrada com a banalização da veterinária, né? Porque as pessoas não davam muita importância para a parte médica da veterinária. E hoje em dia isso já mudou muito. E eu fico muito feliz em conseguir trazer os recursos que eu tinha no primeiro hospital de gatos do Brasil, que era assim, eu amava trabalhar lá, era o meu sonho. Eu só voltei mesmo porque eu queria trazer o que tinha lá para Juiz de Fora. E eu fico muito feliz de ter conseguido. A gente trabalha de forma muito parecida com o que eu trabalhava lá no hospital, porque eu consegui instituir isso aqui. E isso é muito gratificante. Hoje em dia, a gente recebe muitas pessoas já de outras cidades. E isso é
um avanço muito grande, porque a clínica acabou de fazer 2 anos. E a gente já ouve de muitas pessoas que a gente já é referência na região, né? E isso é muito gratificante. Esse trabalho faz toda a diferença, né? A especialidade, ter um ambiente próprio, isso daí Eu canso de falar isso com os responsáveis que vão lá na clínica, né? Que às vezes não tem um clínico geral, porque chega muito paciente também. Eu recebo muito paciente de outras cidades. E às vezes a pessoa não tem referência e nem sabe que existe o especialista em felino, sabe? Então eu acabo sempre conversando com eles a respeito da evolução das especialidades na veterinária, inclusive da especialidade em felinos. Então, Marcinha, muito, muito obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz de te ter aqui, de ouvir, aprendi pra caramba, anotei aqui mentalmente algumas coisas que eu também não fazia certo, vou mudar. E espero você para um próximo. Combinado. Muito obrigada. Obrigada. Então, obrigada por ouvir mais esse podcast aqui da Vet in Core Talks. Não esqueça de compartilhar, curtir. Lembrando que a gente está lá no Spotify, no YouTube e tem bastante informação interessante. Hoje foi sobre gatos, mas tem bastante coisa legal por lá. Até a próxima.